Fala galera, está no ar pela CBN Campinas o Performa que Pode, o nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. E a nossa convidada de hoje é uma das principais vozes na comunicação sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo no Brasil. Roda a vinheta. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo Tristão e estou junto com meu sócio e grande amigo Samir Caran para mais um episódio do Performa que Pode na CBN Campinas. Este programa é um oferecimento da HP Enterprise. É isso aí, Léo. E hoje estamos aqui na mesa do Performa que Pode recebendo Juliana Munaro, diretora da Maquideia, jornalista. Bom, primeiramente, fãs aqui, né? Acho que sacanagem Eu a gente via não muito. falar disso, eu via muito a Juliana aqui no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, mas obviamente tem uma longa trajetória no jornalismo. Então, primeiramente, uma honra estar aqui recebendo você na mesa do Performa que Pode. Muito obrigado, Juliana, por estar aqui com a gente. Obrigada eu, gente. A honra é minha, é um prazer estar aqui com vocês. Legal, Ju. Pô, como o Samir falou, vi muito você, só que do lado da telinha, né? Sou empreendedor, sempre acompanhei. Gostava muito das suas reportagens. Inclusive, Ju, quero abrir te perguntando, você teve muito contato com muitos empreendedores, né? Em diferentes locais, em diferentes situações, em diferentes épocas. Que característica comum você conseguiu observar nessa galera que empreende? Ó, eu falo assim, a gente normalmente quer uma resposta de um perfil específico, né? Então, para ser empreendedor de sucesso, eu tenho que ter determinado perfil ou fazer determinada coisa, né? Determinada atitude, determinado caminho, aprender determinadas coisas e hábitos e tal. Mas a verdade é que não tem um perfil único, assim. Mas eu acho que tem uma coisa que... Algumas coisas que todos eles têm mais ou menos em comum, assim. Um é ter um propósito claro no que tá fazendo. Boa. Eu acho que isso é fundamental. Porque não é eu vou investir em tal coisa porque vai me dar dinheiro e vai me dar sucesso. Você tem que se conectar com aquilo que você tá fazendo, porque senão você realmente desiste logo daquilo. Porque não é fácil empreender, né? Então tem que acreditar muito no que tá fazendo, entender muito onde quer chegar. E outra é estar muito disposto a aprender. Eu acho que hoje isso é mais fundamental do que nunca, assim, pra quem empreende. Você precisa aprender constantemente. Vontade de aprender. Isso é algo muito incomum na maioria dos empreendedores que eu entrevistei. Legal, hein? Porque também, de propósito, a gente fala bastante sobre isso também. Agora, não pode querer iniciar um empreendimento, né? Abrir uma empresa é realmente algo bastante complexo, achando que sabe tudo, né? Exato, porque você não vai saber tudo, né? Primeiro que você vai precisar de ajuda, consultorias ou funcionários, né? Enfim, buscar aprendizados. Então, acho que isso é fundamental. E, além disso, a gente está em um momento que as coisas estão mudando muito e muito rápido. Sim. Se você acha que você sabe tudo, você vai ficar para trás, porque daqui 2 anos, talvez a sua empresa seja completamente diferente do que ela é hoje, sabe? Então, você vai ter que aprender a se adaptar a isso, a aprender novas formas de fazer negócio. E a gente está em um momento de atualização de conceitos, sabe? Eu vejo isso, assim. A gente vai atualizar o conceito empreendedorismo, a gente vai atualizar o conceito educação, a gente vai atualizar o conceito trabalho, porque esse momento que a gente está passando aí com a era da inteligência artificial vai mudar completamente tudo. Antes da gente entrar no assunto da IA, eu queria então te perguntar de um conceito. O que é para você inovação? Inovação, para mim, é a criação de algo que gera impacto. Legal. Né? Pode incluir tecnologia, pode não incluir tecnologia. Sem dúvida, Ju. Mas tem que gerar impacto na empresa, na sociedade, para o cliente. Para mim, inovação é isso. Muito bom, essa questão do impacto realmente faz muito sentido, é muito na linha do que a gente acredita. Boa. Ju, e quando você olha para o mercado atual, o cenário atual para a gente empreender no Brasil, você acha que está mais ou menos desafiador do que há 10 anos atrás? Boa.
O mundo mudou muito nos últimos 10 anos. Mudou Esse recorte muito. de 10 anos que eu fiz é porque o mundo Mudou em 2015 completamente, era né? outra coisa. Pandemia, trabalho remoto. Não, exatamente. Lembra, há 10 anos atrás. Porque 10 anos atrás era 2015, Isso, né? Nem aliás, a rede social você é o mandou que bem, era, você mandou né? bem. Eu nem precisava ter regredido tanto. Se eu falo o empreendedorismo há 6 anos atrás, a gente não tinha nem falado de pandemia. É que em 2015 a gente não tinha falado. Não, 2015 a gente já tinha tido H1N1. Já tinha tido H1N1. Mas que Mas nem não de longe. foi nada Não, do que para. é. Essa sim foi uma gripinha. Coitado, não foi não, porque morreu gente. Isso aí foi sério pra caramba também. Mas quando você olha 10 anos atrás e hoje, onde você acha que era mais difícil empreender? Eu acho que são cenários muito diferentes, com desafios diferentes. Eu acho que hoje é muito mais fácil você começar. Eu tenho a mesma visão, mesma opinião. Você pode começar só na internet ali, abriu sua rede social, já tá empreendendo, né? Já tá vendendo para alguém. Você tinha que abrir uma loja, um ponto Exato. físico. Aí você ia ter que ter dinheiro para investir, para fazer logo, para fazer não sei o quê. Hoje você faz seu logo no Canva. Isso. Você abre a sua rede social, põe ali seus produtos, seus serviços, você tá vendendo. Por outro lado, a concorrência é muito maior. Boa. Exatamente o que eu, Então que eu acho que também. tem esse ponto, assim, a Tem concorrência é muito maior. Tem uma previsão do Gartner que a gente vai ter a primeira empresa unicórnio, né, de 1 bi de uma pessoa só. O que você acha sobre isso? Eu acho que é vai bem ser muito possível. loucura. Você acha que é possível? Eu acho que é possível. Talvez não uma pessoa, mas uma equipe muito enxuta. Tá. Eu acho que isso é bem possível. Mas essa do uma pessoa, o que vocês acham? Uma pessoa mesmo. Vamos lá, vamos O ser que eu acho sinceros. difícil de uma pessoa é você não ter com quem falar. Nossa, tirou as palavras da minha boca. A gente fala de empreender, é troca, né? É troca. Você não ter com quem discutir, eu acho que isso vai ser difícil. Não dá pra você. Não é a tipo mesma uma coisa prisão. você discutir com o GPT, sabe? Pra você, pelo jeito é que você falou agora. Sim, que você eu gosta adoro de estar com gente, pessoas, exato. né? Eu acho que o difícil vai ser isso, não ter com quem trocar. Mas de todo o resto, eu acho que é muito possível. Porque você consegue automatizar muitas coisas, né? Já que eu concordo, né? Imagina você, pode até tecnicamente ser possível, mas será que mentalmente essa pessoa vai exato. conseguir fazer realmente a empresa chegar num valuation, né, de 1 bilhão, que não é fácil, né? Tem que ter um mercado, tem que ter isso sem mais ninguém para trocar, né? Agora, talvez o trabalho operacional faça seja super sentido. possível. Seja possível operar uma empresa desse porte. Gostei dessa visão. E tem um ponto, né? Quem tá começando a empreender hoje ou tá pensando em começar, se não começar já pensando em colocar IA nos processos, já tá começando errado. Então, vamos falar sobre isso. Você vê inteligência artificial, já que a gente falou de inovação, viu essa tendência, você ainda vê resistência, né, de empresários ou empreendedores? Ainda existe resistência à adoção de IA nas empresas brasileiras, falando especificamente nas empresas que você atende e conhece? Eu acho que ou mais existe... desconhecimento do que resistência? Não sei, qual que é a sua visão? Eu acho que são os dois pontos, assim. Eu acho que tem o desconhecimento. Eu acredito que a maioria das pessoas ainda não entendeu o potencial que ela tem. Tá bom. Muita gente ainda, quando você fala inteligência artificial, pensa no ChatGPT. Isso. Enfim, é só a ponta do iceberg, Sem dúvida. né? Mas eu acho que também tem uma resistência e tem um complicador, assim. Para você começar a colocar IA de fato no negócio, você precisa mudar muito a mentalidade sua como gestor, da sua equipe, e alterar processos também. E fazer toda essa movimentação não é fácil. Ela é dura. Eu falo isso por conversar com empreendedores que passaram por esse processo. Aí eles me falaram, foi um processo extremamente duro mesmo, assim. Eu conheço uma empresa, posso falar? Pode, claro. sem problema. Chama Fink. É uma empresa que faz mapeamento de tarefas. Vocês conhecem? Sim, conheço. Vocês conhecem o Paulo, então? Não, eu conheço a empresa. A empresa. Tinha uma época que a gente estava prestando serviço na Natura, se eu não me eles engano. usam, tem vários E a clientes Natura lá. estava fazendo uma POC com a Fink. Eu nem sei se evoluiu ou não, mas a ferramenta parecia bem legal. A gente gostava das métricas que eles capturavam de uso e etc. E eles Parecia fizeram um negócio bem um legal. trabalho incrível com inteligência artificial na empresa, colocando a inteligência artificial como infraestrutura da empresa. Então, o CEO, que é o Paulo, ele lançou lá em 2022 o ChatGPT e ele começou
havia aquilo, fez o seu primeiro agente, falou, opa, tem alguma coisa aqui. Ele fez todo mundo que era remoto voltar para o presencial, para começar a aprender inteligência artificial. Agora você não trabalha mais, você ensina a fazer o seu trabalho. E começou a fazer uma revolução na empresa. As pessoas não foram se adaptando, foram pedindo para sair. Eles passaram de 50 para 6 pessoas e dobraram o faturamento. Em 2, 3 anos. Cara, eles têm uma história incrível, maravilhoso, cara, incrível. Maravilhoso. Vocês têm que trazer ele aqui, inclusive. Pô, legal, passa o contato aí. Maravilhosa a história, assim, maravilhoso o que eles fizeram. E por isso que eu falo assim, eu tenho trocado muito com ele, justamente dessa questão da gestão, sabe? Porque isso é um complicador, né? Como é que você fala para uma pessoa, cara, imagina 3 anos atrás, 2 anos atrás, você falar para alguém que você vai ensinar a IA a fazer o seu trabalho. Ela ainda era burra. Sim. Não é? A gente... Tudo é legal você falar o tempo, porque as coisas estão mudando tão rápido, que esse papo é relativo, entendeu? Então, por exemplo, hoje é normal, mas 3 anos atrás não isso era inconcebível. Exato. Era assim, o cara você assistiu que filme? Alguém, você assistiu Minority Report, Exterminador do Futuro, que entendeu? Tipo assim, realmente tá passou louco, né? muito rápido. 2022, ele já ter essa visão é uma questão realmente, né, à frente do tempo. Exato, ele foi vanguardista. Vanguarda. Né? Hoje a gente tá já usando, vendo, sentindo. E aí você imagina eu falar pra equipe que ainda não tava entendendo o que era aquilo, que ia precisar usar aquilo, né? Então, assim, é uma gestão diferente da empresa com inteligência artificial, né? Total. Você está gerindo 2 tipos de funcionários, no fim das contas. E você precisa de um funcionário que troca a sua mentalidade, né? Ele precisa começar a ver, por isso que eu falo que vai mudar o conceito do que é trabalho. Eu estou ensinando a IA a fazer o meu trabalho agora é outro. O que é o trabalho? Então, se eu sou programador, eu não faço mais código. Minha função é outra. Então, é muito complexo tudo isso, né? Então, eu acho que tem um dificultador que não é só uma resistência de, não funciona. Mas é também como que eu vou conseguir fazer toda essa gestão. Para uma pequena e uma média empresa, eu acho que é complexo porque você tem que rodar a operação enquanto você está pensando em tudo isso. Para uma grande empresa é mais difícil, porque você tem preocupação de dados, você tem uma série de outras preocupações de LGPD ou tal, e não sei o que acaba... o compliance das empresas acaba sendo um segurando freio. o desenvolvimento disso, né? E um freio necessário, diga-se de passagem, né? O compliance ele acaba sendo um freio necessário para corporações muito grandes, porque elas estão expostas a muitos riscos, né? Eu queria exatamente pegar esse gancho e fazer um paralelo. Você acha que a IA pode ajudar a reduzir a desigualdade entre pequenas e médias empresas e grandes empresas? Completamente. Boa, mano. Porque uma empresa com 6 pessoas pode ser global. Exato. Pode ser gigante. Antigamente algumas coisas ou alcançar alguns mercados era praticamente impossível, isso aqui agora só uma grande, sei lá, IBM da vida, né? Grandes realmente empresas conseguiam alcançar. Talvez hoje uma startup com o IA ela pode ter um poder de impacto. Um faturamento que antes só uma empresa grande poderia ter, com equipe grande, e hoje eu entendo que é justamente o que a gente precisa, são de empresas menores. Por quê? Porque eu preciso. Porque você precisa de agilidade para tomada de decisão. Boa. Uma empresa grande, você vai passando por um monte de nível hierárquico, né? Então, o CEO vai falar para o C-Level, que vai falar para não sei quem, aí tem um gerente, até chegar no cara que executa, você passou ali por 5, 6 camadas, né? Então, o que chega ali para quem executa, talvez não seja o que o CEO exatamente está pensando e tal. Então, eu acho que isso traz pouca agilidade para as empresas e para as tomadas de decisões. E hoje, a inteligência artificial impõe que a gente seja muito rápido. Então, eu acredito que empresas menores ou times menores, conseguem por acompanhar melhor conseguem essa velocidade com que as coisas estão mudando. Para mim, por exemplo, não é à toa que a Amazon demitiu o cargo de gerência. Isso foi impactante. Eu acho que tem A Amazon tem feito uma redução muito acentuada. Todas elas, né? A Microsoft fez também uma redução. Bom, gente, papo bom é brincadeira. Voa passa aqui. muito rápido. Pessoal, a gente vai fazer uma pausa rápida, mas segura aí que a gente volta logo após o intervalo.
Performa que pode na CBN tem o oferecimento de HPE Unlock Ambition e Performa IT, o futuro hoje. Fala galera, estamos de volta na CBN. Ju, queria te fazer uma pergunta. Você criou a coluna Gente que Empreende, você foi repórter do Pequenas Empresas, Grandes Negócios durante muito tempo. Hoje você tem a sua própria empresa, você também empreende. Conta pra mim uma história que realmente te emocionou de empreendedorismo que você viu por aí. Nossa, tão difícil, né? Eu fiquei muito amiga de muitos empreendedores que eu entrevistei, que legal. sabe? De acompanhando história, de vendo de perto. É muito bacana, assim. Então, eu acompanhei muito o amadurecimento do ecossistema de startup aqui no Brasil, né? Eu comecei a cobrir isso em 2015. Nossa. O iFood não era o iFood, o Nubank não era o Nubank, ninguém Sim. era nada, né? Então eu fiz reportagem com muitos desses empreendedores, né? Eu gravei com a Shopper, por exemplo. Eles estavam em um sobrado ali perto do aeroporto de Congonhas. O estoque deles era um pouco maior do que essa sala que a gente tá. Que legal. Não era nada, sabe? E eu fui acompanhando, porque eu fui fazendo outras matérias com eles. Eles estavam desenvolvendo um negócio de IoT, que eu acho que acabou nem indo pra frente, mas eu fiz uma matéria sobre isso, então eu fui vendo eles crescerem, eles foram pra um outro galpão e tal, não sei o que, eu vejo o Shopper atendendo em outras cidades, eu falo, cara, que legal, sabe, ter acompanhado esse processo. Eu gravei com uma outra empresa que chama Bitumami. Sim, conhecemos. Eu gravei com a Dani também, ela tava numa salinha de 40 metros quadrados. Que legal. A gente já cruzou com algumas mentoras que já estiveram envolvidas. Ou participantes de startup. Tem um cliente nossa que passou pelo processo de que criação legal. do Bitmami, bem legal. Então, também, eles tinham estavam numa sala de 40 metros quadrados e aí virou o que a Bitmami é hoje, né? Com o alcance que elas têm hoje. Então, super inspirador. É muito bacana ter acompanhado essas histórias. Legal. Eu queria puxar um assunto olhando para esse lado realmente de informação, comunicação, né, o jornalismo e o que a IA tem impactado nesse sentido. Você acha que em tempos de IA, como é que a gente faz para confiar numa informação? Eu não sei a resposta, tá? Porque assim, cada dia eu vejo um post que me surpreende ainda mais. Graças a Deus que a pergunta foi pra ela. Pra mim, eu tava desesperado aqui. Eu vi essa semana, cara, que eu errei 70%. Tipo assim, IA ou real? Vídeo. Aí eu falei, não, esse aqui é IA. Não, era o de baixo. Aí IA ou real? Não sei o que, esse aqui. Não, era... Meu marido às vezes me manda uns vídeos que a pessoa dentro de casa ou no banheiro e entra um urso pelo vitrô. Tipo... Esse aí foi muito louco também. Parece muito real, né? Assim, só que é uma situação muito aí, surreal. Vem, aí você sabe que não, mas o vídeo em si você fala, e aí, meu Deus. Ano que vem, ano de eleição, tudo isso, né? Agora 2026. Vai ser bem complexo essa questão da eleição, né? Qual é a sua visão? Né? Não sei se tem certo ou errado ou como fazer, mas qual a sua visão dessa complexidade que isso está trazendo para o mundo jornalístico? Eu acho que é muito complexo porque tem um fator que o jornalismo tradicional, ele foi perdendo credibilidade, né, nesses últimos anos. Sim. Por inúmeras questões, e aí acho que não vem ao caso. Mas o fato é que perdeu credibilidade. Mas uma forma de você poder confiar na informação é você saber de onde ela está vindo. Então, se você sabe que você está ouvindo a CBN, aquela informação ela é verdadeira. Ela tem um mínimo Várias pessoas apuraram, né? Não é uma única pessoa falando, existe uma equipe pensando naquilo, apurando aquilo, verificando aquela informação. Isso vale para todos os veículos mais tradicionais de comunicação. E aí, se a gente for pensar, existem outros veículos hoje que estão na internet, também profissionais, que eu acredito que sejam bastante confiáveis, né? Então, inclusive você tem veículos que se posicionam politicamente, por exemplo. Então, você assiste aquele canal, você sabe que tá mais à esquerda, o outro você sabe que tá mais à direita. Mas isso pra mim não é um problema. Eu também acho que não. O viés pra mim não é um problema. E se ele tá claro, maravilha. Exato. Se o viés tá claro, pra mim tá tudo bem. Agora, realmente, eu gosto de saber que aquela notícia ali, ela tem um viés, mas ela é verdadeira. Tá bom. Isso pra mim tá ok, mas o ponto que você trouxe, é verdade. Ano que vem, ano de eleição, cara, vai ser uma loucura isso. Entendeu? A criação, o que será criado? Eu não sei o que. Eu só garanto uma coisa.
vai ser criado alguma E coisa. a gente vai ficar mais Na tempo última mentindo, eleição- desmentindo algumas coisas do que olhando... Do que efetivamente discutindo problemas. Discutindo problemas reais. Meu medo é esse. Não é mas que vai vai ser ser, enganado, mas é o tempo que isso, as distrações que isso vai gerar durante o Consome uma processo, energia imensa. que vai consumir pra A nada. gente já tem isso hoje, né? Isso. A gente vê veículos Fake ali news. discutindo Sim. questões que, no fim das contas, não deveriam nem estar sendo discutidas, Nem pelo tá amor de tendo Deus, tempo sabe? pra Não é tão discutir aquilo. importante. Acaba não discutindo o que realmente importa, né? Exato. Eu acho que a gente vai passar por isso muito no próximo ano. Na última eleição presidencial nos Estados Unidos, teve uma questão com áudio, né? Aqueles áudios de telefone do candidato ligando, era a voz do Biden, não era o Biden, teve um lance Isso. assim, né? Isso. Vai ser muito pior agora. E vocês acham, agora uma pergunta pros dois, hein? Vocês acham que a gente pode usar IA pra checar IA? Ixi. Percebeu? A gente tem uma IA que vai ajudar a gente na checagem de fatos. Eu acho que Apesar não. de várias redes sociais terem abolido a questão da checagem de fatos, né? A checagem de fatos fica por conta do usuário. Cara, se você acha que isso tem credibilidade, ok. Obviamente, a não ser que seja um absurdo muito grande, algo contra a lei, etc. E aí... Agora, IA contra IA, o que vocês Vai acham? depender da forma com que essa IA foi treinada. Né? Com Tá. base E como em que você pergunta conteúdo... pra ela também, né? Exato. Porque pode ser que aquele conteúdo não esteja na base de treinamento dela. E aí? Entendi. Como é que ela vai saber? Ela vai falar, não, isso aqui não existe. Mas pode ser que ela não sabe ainda. Então, mas aí a gente não tá falando de treinar conteúdo, né? O meu ponto aqui, Samir, é a gente treinar detecção de padrão. Entendeu? O conteúdo, eu só quero saber o seguinte, ó, isso aqui foi gerado por IA, sim ou não? Tá bom. Eu né? acho que é possível. Imagem, sim, é possível. Imagem vídeos, é possível? Legal. Com bastante precisão, até outro dia estava estudando sobre isso. Texto eu já acho mais difícil. Caso tenha, né? Texto você vai precisar ter acesso a outras fontes. Você não sabe se um texto é gerado por IA ou não, né? E tudo bem se ele for gerado por IA. Acho que isso é mais polêmico, talvez, para imagens ou áudios ou vídeos. Né? Exato, porque daí você tá colocando a figura daquela pessoa falando o que você bem Falando entende, que né? você entende. Isso, pelo que eu vi, não tô dizendo que é trivial, mas tem formas porque a geração por IA deixa um rastro, né, tecnológico. E essas que eu comentei, eu acho que a IA vai ter mais facilidade até de detectar do que o olho humano. Eu não... A qualidade que tem chegado, o olho humano não tem conseguido detectar. E aí, vamos lá. Estamos aqui com uma brilhante jornalista. A IA, alguma hora, em algum momento, vai ter o senso crítico que um jornalista tem quando está escrevendo? São essas questões que me fascinam, sabe? Eu fico assim, cara... Porque, tipo assim, cara, qual que é Pega o caso de um escritor, um jornalista. Cara, a sua ferramenta de trabalho é a língua. É isso, a sua ferramenta de trabalho é a língua. Será que a IA vai conseguir dominar essa ferramenta tão bem ao ponto de passar credibilidade, de parecer... Colocar uma informação de um jeito, né? Eu acho que isso sim. Inclusive a gente tem discussões, né? Já vi discussão de jornalistas falando, ela não faz texto tão bem. Isso. Porque eu tenho meu estilo e tal. Não sei o que. Cara, você ensina seu estilo pra ela. Boa. O fato é que você tá ensinando errado. Se ela não tá fazendo no seu estilo, você tá ensinando errado. Boa. Fato. Boa. Mas no jornalismo eu acho que tem uma outra questão, que é a apuração do fato. Então eu tô aqui conversando com você, tô te entrevistando, você tá me contando alguma coisa que eu tô achando estranho, não parece tão verdade. Que eu acho que é uma coisa que a gente... que talvez seja mais humana e talvez seja mais difícil a inteligência artificial ter. Não sei. E aí vou contar uma história que eu ouvi também do Nicoleles, que ele é super crítico da inteligência artificial, né? E ele, falando da inteligência artificial na medicina, e ele contou de um professor que ele tinha. Ele estava ali como estagiário, residente, sei lá, no atendimento no hospital universitário, no plantão. Chegou uma pessoa passando mal, mas ele mediu lá, os parâmetros estavam todos ok, ele iria liberar o cara, só que ele não poderia liberar porque ele precisaria consultar o supervisor, a pessoa acima dele, que era esse professor. O professor não pode internar o cara. Não, como assim? Tá tudo bem, não foi detectado nada. Não, pode internar que ele vai infartar. Deu 5 minutos, o cara infartou. Eita. Por quê? Porque ele tinha experiência de olhar.
de olhar para aquela pessoa, analisar, né, sei lá, a aparência dela, não sei o que ele analisou naquele momento para chegar a essa conclusão. Mas teve um feeling ali que aquele professor teve, que o estudante não teve, e que talvez a IA não tenha. Então, Ju, mas aí é um ponto... Eu entendo o que você falou, mas é um ponto polêmico, porque veja bem, quando você fala feeling nesse sentido, você tá falando de uma detecção de padrão. Ele bateu o olho no cara e falou... Que ele aprendeu, né? E detecção de padrão, IA é melhor que humano. Pode ser. Em detectar padrões. O problema é... Mas que padrão que você vai ensinar ela a detectar? Exatamente. Que padrão esse cara usou? Parte dele saber qual é o padrão primeiro, Qual né? foi o molde que ele usou? Exatamente. Qual foi o molde que ele usou para olhar pro Léo, lembrar daquele molde fictício na cabeça dele? Fictício que eu tô falando no sentido assim, a gente ainda não entende 100% como a gente acessa a informação no cérebro. Só que é muito rápido, né? A gente faz isso. Intuição é isso, são cálculos que são feitos no cérebro muito rapidamente. Exatamente, não é intuição, é algo aconteceu no seu cérebro muito rápido que você fala, bicho, esse cara vai internar, vai infartar, interna ele. Mas você precisa saber que padrão é esse, o que você analisou para você ensinar a inteligência artificial. E aí, porque não necessariamente está num laudo de um exame, por exemplo. Exatamente. Né? E a base é muito importante também, né, Léo? A gente já falou disso em outros episódios aqui também, com o Dr. Marcelo, inclusive, né, médico também, que a gente recebeu aqui, chefe da Santa Casa lá de Piracicaba. E ele falou exatamente isso. IA na medicina tem sido muito utilizada, mas o cuidado é justamente na base, porque se ela pega uma base enviesada, parcial, que é enviesada, ela pode pegar outros casos e generalizar aquilo e causar um erro, inclusive também de diagnóstico, né? Então acho que é muito importante isso quem está treinando a IA. Por isso que tem um ponto que é muito importante, que é a gente entender como esse negócio funciona, né? Entender como pergunta, entender... É fundamental a gente ter o conhecimento sobre essa tecnologia, né? Pra gente entender o que a gente vai ensinar, de fato, ela a fazer, né? Boa. Voltando ao mundo das notícias, o que mais te preocupa nisso tudo? No uso da IA para produzir notícias ou no dia a dia, né? Que está sendo gerado. Você falou um pouco de checagem. Que cuidados que um profissional de comunicação tem que ter, por exemplo... Simplesmente consultar uma IA, deu ali, colocar isso como fonte e saiu uma notícia. Então, o que você... Não dá pra simplesmente perguntar ali de qualquer jeito e achar que aquilo tá certo e você colocar ali a informação, né? Você precisa entender de onde aquilo veio. Tá bom. Quando você buscava no Google sem inteligência artificial, você fazia isso, né? E ali um monte de fontes, verificava qual fazia sentido ou qual tinha mais credibilidade. Uma pesquisa, qual é a fonte. Você fazia isso, né? Com a inteligência artificial, tem que um pouco ir por esse mesmo caminho, né? Não dá para simplesmente acreditar. Você recebe a informação dela, entende ali o que pode ser real ou não, faz uma checagem de fato, né? Então, acho que para apurar a informação, ela não é necessariamente o ideal ainda. Boa. Ainda. Eu também acho, eu também fico muito nesse ainda. Ju, a gente tem mais... Mas eu acho que ela é uma ferramenta maravilhosa. Boa. E não exime o profissional também de se responsabilizar por aquilo. Não, né? Eu nem acho um que isso pouco, é bem importante. exato, A gente fala bastante também, você pode usar a ferramenta que você quiser. A Mas responsabilidade no final, é sua. É o teu nome que tá ali. Então, se você for confiar, confie com cuidado, né? Então, Exatamente. cheque, porque é a sua responsabilidade. Assim como a gente falou sobre um médico que pode usar uma IA para ajudar a detectar padrões de imagens e exames, mas quem vai assinar o laudo diagnóstico é o profissional, é o ser humano que está ali. Exato. Então, use bastante, mas se responsabilize e... Use de forma inteligente. De forma inteligente, exatamente. Exatamente. Ju, depois de tanto tempo no jornalismo, né? O que essa experiência, esse contato com os empreendedores que você teve no programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, te ajudou na criação da Maquideia, na maturação da ideia, em como você tirou o negócio do papel? Como é que foi esse aprendizado e o que isso te trouxe de benefício? Tem vários pontos, né? Acho que primeiro é entender as dores e as necessidades desses empreendedores, né? E a Maquideia, ela nasce a princípio como uma produtora de conteúdo. Então eu tinha demanda ali para produção de conteúdo na internet e usava a empresa para fazer essa produção. Eu saio do programa do Pequenas Empresas, Grandes Negócios em 24.
E aí, nesse ano, a gente vai amadurecendo a Maquideia como uma agência, de fato, buscando oferecer uma solução inovadora para empreendedores, né? Então, hoje a gente tem uma parte de comunicação estratégica. Então, a gente faz toda a estratégia de comunicação e uma coisa que eu falo que é de conexão. Então, não é só comunicação. Então, a gente usa o PR na essência, né? Então, não é o PR como assessoria de imprensa, mas o PR de conectar empreendedores, né, CEOs e fazer conexões de valor. A gente faz produção de conteúdo e eu também tenho canal de distribuição. Então a gente não fica refém de precisar que o empreendedor apareça um grande veículo de comunicação. Canal de distribuição as minhas redes e o Gente que Empreende. O podcast. Que é hoje a gente tem um podcast, uma newsletter, e a ideia é que o Gente que Empreende seja um hub mesmo de conteúdo sobre inovação e tecnologia para pequeno e médio empreendedor. Qual é a diferença de estar, durante o tempo, contando histórias de empreendedores e agora empreendendo? Tá do outro lado aqui do microfone. Eu acho que tem vários desafios, né? Eu acho que tem um desafio que eu me imponho, assim, de que eu tenho que fazer certo. Então, né? A responsabilidade é grande. Maior, Foram 10 anos aprendendo com muitos empreendedores, né? Então tem vários pontos, assim. Eu acho que eu tenho muita informação, acredito, né? Que eu tenho muita informação sobre emproodedorismo, sobre processos, sobre o que funciona, porque eu aprendi com essas pessoas. Acertos, né? Aprendi com essas pessoas ao longo desses 10 anos, né, que eu tive no pé. E mais, né? Agora eu continuo entrevistando empreendedores. E você aprendeu algo novo empreendendo que ninguém te contou? Algo novo? Eu acho que eu intensifiquei ideias. Legal. Né? Como é que eu falei aqui no começo, né? De que o propósito ele é muito importante. Isso ficou você ainda mais forte para você. Ainda mais forte, Porque esses tempos uma pessoa me perguntou se empreender era mais planejamento ou mais coragem. Boa. Eu achei uma pergunta muito interessante. Muito boa pergunta. Porque muito boa. Tem muito do planejamento. Mas se não tem a coragem, você não faz. Porque você nunca vai ter todas as respostas com o seu planejamento. Mesmo sem o planejamento pronto. E você não vai ter todas as respostas ali com os dados e com o planejamento, né? Então a coragem ela é fundamental. Então eu sinto que eu aprendi muito esse lado do empreendedorismo nesse um ano que eu, de fato, né, saí da televisão para empreender. De que é muito inconstante, é muito emocional. As decisões não são necessariamente técnicas, sabe? Então, eu percebo que hoje eu tenho mais essa visão do empreendedorismo do que eu tinha antes. A questão da coragem, eu tenho uma associação... Coragem não é ausência de medo. Né? São coisas completamente diferentes. Eu tenho medo até hoje. Né? Mas vai com medo mesmo, não tem jeito. A coragem é justamente você tomar decisões com informações incompletas. Né? A gente fica sempre o tempo inteiro querendo ter domínio de tudo. Não, eu quero saber de tudo para tomar uma decisão. Se você quiser saber de tudo para tomar uma decisão, você não vai tomar a decisão, porque você nunca vai saber de tudo. E o tempo da decisão pode ser que ela passe. Então, do tipo assim, é melhor você se arrepender de uma decisão que você tomou do que de uma não decisão. Uma não decisão é derrota. Aí é derrota. Eu aprendi isso jogando. Ninguém me contou. Né? Na faculdade, infelizmente, e comentei já aqui em outros episódios que tem bastante tempo que eu não sento no banco da universidade, né? E não estou fazendo apologia. É só uma constatação real. Acho até que eu deveria fazer isso, mas eu estudo de outras maneiras. Mas na época que eu estava sentado no banco, era muito raro algum professor meu falar de empreendedorismo, e eu entendo, porque na prática nenhum deles era empreendedor. Então, o cara, ele me ensinava programação, ele me ensinava banco de dados, ele me ensinava matemática, porque era o que ele sabia. Mas esse né? é um equívoco das universidades ainda hoje, né? Eu também fiz jornalismo e eu passei na faculdade pra sair de lá e estar numa grande emissora, né? Numa grande redação. Ninguém falou sobre empreendedorismo. E imagina, né? Eu me formei em 2007, a gente mal tinha o online forte, né? Tava começando ainda. Mas hoje, você tem que falar de empreendedorismo, porque necessariamente, essa é a minha visão, todo profissional, ele vai precisar ser empreendedor em algum momento.
Essa frase poderia estar numa camiseta. Hein? A gente fala isso sempre. Muito boa, mas é verdade, é verdade. O mundo tá mudando tanto. tanto. Todo profissional precisa ser um empreendedor. Queria que você explorasse um pouco mais. Porque o mercado tá mudando muito, né? A impressão a gente que eu não tenho... vai ter mais o trabalho como a gente tem hoje de As vou ser respostas contratada todas na prontas. empresa do Léo e vou ficar lá tanto tempo. Eu vou ser contratada lá para um projeto específico e tchau, acabou, vou embora. Interessante. Então vou precisar aprender a prospectar, vou precisar aprender a negociar, vou precisar aprender a lidar com o meu fluxo de caixa, que não vai ser o salário pingando todo mês. Então acho que tem um monte de habilidade nesse sentido que a gente precisaria aprender que nenhuma universidade ensina, talvez a administração. Mas o resto... Vou procurar saber disso, não tenho essa certeza. Não tenho essa certeza. Ou poucas universidades hoje dão foco nisso, sabe? Eu vejo que tem algumas que têm essa parte do empreendedorismo. Então, por exemplo, a FIAP Sim. é uma faculdade que tem isso, né? Inclusive o TCC é montar uma startup. Então, tem mais esse foco. Mas é uma das poucas que eu vejo que tem essa perspectiva. E algumas pós, né? Graduação lá, o professor Marcos tem lá a disciplina de empreendedorismo. A gente faz parte da banca, inclusive, lá na Unicamp. Do curso de pós-graduação que fala exatamente sobre isso, né? Tem uma disciplina de empreendedorismo. Mas é uma pós-graduação em que área? TI. Em tecnologia. TI, legal. Em tecnologia, E o que o jornalismo te preparou para empreender? Você vê habilidades de comunicação, como comunicadora, que te ajudam também a empreender? Eu acho que o que me deu muito contato, mas um pouco especificamente também pelo programa onde eu estava, né? Nossa, sua rede de contatos então, bizarro. Contatos, isso é muito importante. Pessoas até com quem eu me inspire mesmo, né? Tô com uma dificuldade, eu tenho com quem trocar e tal. Legal. Então acho que esse foi um ponto. Consegue montar um conselho consultivo maravilhoso. E eu aprendi muito, de fato, sabe? Nesses 10 anos de PEGNI. Aprendi muito. Eu falo que eu não teria aprendido isso em nenhuma universidade, fazendo um curso formal, sabe? Sim, a gente fala muito exatamente isso, né? O dia a dia nos ensina mais sobre empreender do que lendo qualquer livro também. E aí eu acho que não é o jornalismo em si, mas é o jornalismo que eu estava fazendo sobre empreendedorismo e negócios e tal. Boa. Tem uma pergunta aqui muito legal, não é de minha autoria, vou dar os créditos aí, acho que foi o Rafa que fez, então muito boa. Se você pudesse escrever uma matéria sobre sua própria trajetória, qual seria a manchete? Nossa, não faço ideia. De novo, ainda bem que eu vou para ela. É isso aí. Nossa, gente. O convidado aqui é pra isso, João. Tomar pedrada. Olha, realmente, assim, não faço ideia. É difícil, hein? Você fez manchete pra caramba, de um monte de reportagem. Mas sobre você mesmo. Imagina que É difícil a gente falar da gente, né? Imagina pra mim que é muito você difícil fosse falar de mim estar mesma, sabe? Lá atrás, né? Você pega a máquina do tempo e venha e Nossa, te entrevista gente. pro Pequenas Empresas Grande Negócio. Como é que você anunciaria aí a Maquideia, ou a empreendedora, a Juliana Munaro? Vai pensando aí. Uma empreendedora com uma proposta inovadora para comunicação, talvez? Pode ser uma boa. Ficou boa a matéria, hein? Bate bom. Já quero ler. Tá bom. Quero ler. Tem meu clique. atenção. Tem meu clique. Essa aí tem meu clique. Né? Ô Ju, com a popularização, né, das ferramentas de inteligência artificial e a gente tendo acesso muito rápido a tudo que a gente quer, você acha que a gente está ficando preguiçoso para interpretar o que a gente lê? Completamente. Eu tenho essa sensação, sabe? Que a gente tá... Eu leio... que tá, beleza. Eu tinha mais costume, tô fazendo minha meia-culpa aqui, sabe? De ler uma informação e fazer a checagem. Procurava outra fonte, se era um assunto um pouco mais amplo, procurava em outro idioma, ou em inglês e espanhol, que é o que eu consigo... É até onde eu consigo ir. Hoje eu acho que eu tô menos. Às vezes a gente vê a manchete, né? Tá passando rede social, vê a manchete na rede social e eu passa tô menos. batido, No né? máximo eu dou uma checada no chat GPT. Não, você pegou no chat GPT e você vai lá, será que é verdade? Vai lá, confere no Gemini.
Boa, gosto disso. Confere na outra pra ver se ele fala igual. Se tiver as dois mentindo igual, gosto disso. E quando você olha para Maquideias, teus processos lá de criação, Ju, que cuidado você toma ao usar IA como fonte para algo? Eu uso muito. Não, a gente também. Se você tirar o ChatGPT... como é que faz, né? Estou personificando no ChatGPT, apesar de eu usar outras ferramentas também. Eu uso bastante o Gemini, tô começando a me apaixonar pelo Perplexity também, enfim. Cada uma com seu uso específico, mas os nossos modelos de proposta comercial eu tenho mais profundidade no ChatGPT por estar usando há mais tempo, né? Se tirar isso de mim, eu tô morto, tá? Eu tô morto. Porque eu vou dar 1000 passos para trás. É louco, né? Lá, sua produtividade vai lá para baixo. Minha produtividade vai lá para baixo. Também. Mas eu reviso tudo. Eu reviso tudo. Porque é uma proposta que vai pro cliente. Uhum. Então é um negócio muito grave, né? Cara, às vezes eu uso para me ajudar a pensar, sabe? Boa. Eu gosto de fazer isso. Às vezes tá sem ideia ou alguma coisa assim, ou você quer entender um caminho, eu uso muito para me ajudar a pensar. Uso para produzir também e faço a checagem. Acho que isso é fundamental, não tem como, né? Checo, mudo, né? Não ficou com um tom que eu gostaria, então altera e tal. Eu uso para edição de vídeo, para fazer cortes. Legal. Que isso é uma mão na roda gigantesca, assim. É um dia e meio de trabalho. Jura? Juro. Tudo isso de ganho, assim, por usar IA pra pegar eu faço um vídeo. Em 2 horas o que eu demoraria um dia e meio. Um dia e meio. Ferramentas, né? Aí essas ferramentas. Isso porque eu tô fazendo de forma tosquinha, assim. Isso é produtividade na veia, né? Não tem. Ô, Ju, você lembra quando foi que você começou a se deparar nas suas reportagens com inteligência artificial? Do tipo de você ouvir um negócio, chegar e falar, mas o que é isso que esse cara falou hoje aí que eu não tô sabendo? Você lembra mais ou menos quando isso começou a acontecer com um pouco mais de frequência? Cara, com Porque mais 2024 frequência. a gente já tinha bastante empresa pequena, principalmente as empresas pequenas. Curva de adoção de tecnologia justamente, normalmente é assim, né? Uso pessoal, startup. Uso pessoal, pequenas empresas, departamentos de grandes companhias por ações individuais de um gerente ou de um coordenador, e aí aquilo se populariza para o mercado dentro das grandes empresas, que a gente já sabe que são um pouco mais lentas por questões óbvias. Eu lembro muito dos chatbots, sabe? Aquelas automações ainda mais burrinhas. Fiz algumas matérias sobre isso. Às vezes coisas em indústria também, de machine learning, as máquinas se comunicando, essa história toda. Mas ainda era muito específico. Hoje, o que eu acho que uma coisa diferente hoje é poder pensar a inteligência artificial não como produto só que eu tô colocando no mercado, né? Então, meu software usa inteligência artificial. Acho que isso é o de menos até. É como você usa a inteligência artificial nos seus processos. Como infraestrutura para sua empresa. Boa. Dentro de casa, essa vai ser a virada de chave. É o que eu falo, assim, né? Se você tá começando a empreender hoje, se você não tá pensando em IA, você tá fazendo errado. Você falou, já tá começando errado. Mesmo que seja um café, num bairro pequeno. Cara, precisa ter IA no processo dela. Vai ajudar a precificar, vai ajudar a negociar com o fornecedor, vai ajudar a fazer pesquisa. Uma série de... Vai ajudar a fazer a planilha, vai ajudar a entender o fluxo de caixa, enfim, 1000 coisas. Isso qualquer área. Qualquer área. Saúde, direito, sei lá, um profissional autônomo. Tem que estar usando IA. Tem que estar usando IA. Vai ser muito mais produtivo. Barateia seu produto. Não, eu acho que tem um aspecto nesse sentido também, que a inteligência artificial tende a deixar tudo mais acessível. A gente vai ver uma revolução gigante, assim. Legal. Fazer um contraponto. Você falou um pouco já sobre comunicação é conexão, né? E como é que você vê isso como um paradoxo? No sentido de que a conexão é cada vez mais rara, real, entre pessoas, quando a gente está mais tempo falando com máquinas?
É um paradoxo de fato, né? E por isso que eu acho que a conexão ela é tão importante hoje. E até para fazer determinados negócios, para fechar determinados negócios, a conexão ela é fundamental. Fundamental. Porque às vezes você quer fechar com um cliente, você traz ele aqui no seu podcast, na conversa aqui, vocês fecham o negócio. Eu sou um cara meio old school, não sei se esse monte de cabelo branco não é reflexo. Você não pinta, né? Estou prestes a completar 50 anos. Eu venho de uma época que o vendedor era isso. O vendedor é sentar, entender a dor do cara, pensar numa solução junto, eu ainda acho que para determinados tipos de negócios isso ainda é necessário. E isso valoriza ainda mais, na sua visão, a conexão real. Valoriza ainda mais a conexão. Eu entendo que as pessoas estão buscando isso, sabe? A gente tá tão em si mesmado, assim, né? E só no online, no automático, que conectar de verdade tá sendo uma necessidade. Eu acho que isso é uma tendência. E negócios que olharem para isso podem ter sucesso aí nos próximos anos. Fica a dica aí, pessoal. Essa questão do online, do em si mesmado, eu adoro. Eu entendo, já deixei isso claro aqui várias vezes e estou disposto a conversar com quem quiser sobre isso, né? Entendo os benefícios do home office, né? Não nego isso. Cara, mas hoje, quarta-feira, normalmente a gente grava às quartas, tá, galera? Pra quem não sabe. Quarta-feira normalmente é um dia que vai mais gente no escritório. Né? Apesar da gente estar nesse modelo... híbrido, né? Híbrido, se a gente for botar ali ao pé da letra, a gente tá remoto. Né? A gente não tem obrigação de ir à performance X vezes por semana. Convencionou-se que quarta a gente tá lá, beleza. Cara, as coisas fluem melhor, mano. Eu tenho um problema, eu sento do lado do Samir. Eu quero falar com a Ju, a Ju tá ali. Ju, vamos tomar um café? Às vezes eu não preciso de meia hora na sua agenda, de uma reunião do Teams, que abre a câmera. Ninguém manda uma reunião de 7 minutos. Faz uma ata que transcrita com IA. Não, às vezes eu preciso tomar um café com você para saber como é que tá tal coisa. Às vezes a gente tá trabalhando aqui na mesa, você vai falar uma coisa com ele que interfere no meu, a gente já vai se resolver aqui, né? E aí a gente começa a olhar. Puta, eu tô online, eu tô sozinho em casa, eu não discuto mais com meus amigos, eu agora falo com a IA quando eu tenho algum problema. Outro dia eu não lembro com quem que a gente entrevistou, a gente já fez tanto programa que alguém falou, Léo, já tem gente fazendo terapia com IA. Mas aí a pessoa realmente precisa de terapia. aí esse é pra mim. Tá fazendo. Mas aí é um case real. Esse é o case real da pessoa que precisa de terapia. Porque ela sabe que ela precisa de terapia, ela faz terapia com a IA. Isso é o cúmulo, né? Cara, isso é o que tem me preocupado. Eu acho que a gente tá ficando muito, muito sozinho. Né? E olha só, o mundo tem cada vez mais gente e a gente tá cada vez mais sozinho. Eu não entendo isso. E que é interessante, né? A gente tá falando isso num país em que a cultura é do relacionamento. Isso. Porque se a gente pensar, né, em Europa países nórdicos, e tal, exato, já tem mais esse distanciamento. A gente não, né? É que nesses países também eu vou até pesquisar com um pouco mais de força isso. Mas a questão do trabalho remoto já caiu muito. Persistiu muito aqui no Brasil, ainda é ainda é uma... E eu acho que tem muito a ver, sendo bem honesto, com o transporte público, que é horrível. Então, o online ele realmente traz alguns benefícios, mas eu acho que ao redor do mundo não está tão fácil quanto está aqui no Brasil. E a gente vê pelos nossos clientes que são multinacionais. Você não acha, não? Isso tá passando aqui também. Puta, Ju, não sei na sua área, tá? Realmente eu não acompanho o jornalismo de perto, né? Mas na Maquideia também não sei como você tá fazendo. Nas empresas de tecnologia, não tem essa de trabalho presencial. Não tem. Tá começando a ter uns... Mas por pressão dos clientes. Por pressão dos clientes. Porque os clientes falam, eu voltei, você vai ter que voltar também, bicho. Eu tô aqui no escritório, vem aqui. Só que o cara sabe que a minha equipe... a conexão, você percebe? O que eu queria trazer um ponto, Léo, complementando, voltando até a pergunta pra Juliana, mais do que produtividade, eu tenho uma visão de que é muito difícil você fazer conexão real no remoto. Criar vínculos. Porque até a produtividade tem ferramenta, dá um jeito... beleza, você não vai marcar a reunião de meia hora, mas você consegue organizar a agenda em blocos, se programa para priorizar de outro jeito, tem ferramenta para isso.
Agora, eu não acho que a gente consegue criar vínculos verdadeiros. É muito mais difícil. Vou refrasear a minha pergunta. Eu acho que é muito mais difícil criar vínculo verdadeiro com pessoas no remoto do que um apertar de mãos, do que um abraço, do que uma conversa concordo. Cara a cara. Será isso que até a dor online é igual a dor presencial? Até motivos fisiológicos, né? A gente tem prova disso, né? Bioquímica funciona muito diferente no presencial do que à distância. Isso não tem como rebater. E no mundo, a gente precisa, de novo, cada vez mais, o que eu acho que é valioso é criar esses vínculos. É para poder trabalhar junto, para poder trabalhar melhor, não só cliente, fornecedor, mas entre próprios colegas de trabalho. E criar esses vínculos, para mim, é o que gera relações duradouras. É o que gera confiança. É o que gera, na hora ali do vamos ver, você completar a frase do outro. Isso eu acho muito difícil no remoto. Eu concordo. E quando a gente fala de credibilidade, né? De confiança e etc., o jornalismo, ele depende muito disso, de confiança, credibilidade, etc. Como foi 2020 para você como repórter? Do tipo assim, ó, não tem mais matéria na rua, agora é dentro de casa. Né? Era essencial, né? Fundamental. O jornalismo não parou? Não. Você parou de assistir jornal? Eu buguei, né? Eu não sou um bom exemplo de pandemia, porque eu buguei. A gente eu tinha certeza que eu ia morrer, então não foi legal. No PECNI, como não era eu tava lá, né? No Pequenas Empresas. Como não era um programa factual, Sim. diário e ao vivo, a gente acabou ficando uma semana sem gravar. Que foi no boom, né? Então, e foi muito louco, porque... Que foi mais ou menos ali em março, no finalzinho de março. Foi 16 de março, anunciaram que ia fechar ter o lockdown, e tal, não sei o quê. Uma repórter tava com Covid. Eu ia gravar naquele dia. Não, ela tá com Covid, a equipe teve contato, parou todo mundo pra casa. Enfim, a gente ficou uma semana ali entendendo como ia fazer. E aí a gente gravava por Skype. Então teve um momento que eu gravava o Skype da minha casa. Mas algumas coisas ainda eram feitas na rua. Então eu ia gravar a passagem, ia gravar a cabeça do jornal, né? Que é aquela apresentação e tal. A gente ia pra rua. E aí logo depois começou a gravar o Skype no estúdio, porque tecnicamente era melhor. E aí gravava à distância, o entrevistado à distância, mas a equipe estava presencial, então não teve a distância completamente, assim. Mas era estranho gravar por Skype. Eu imagino. Porque você não se conecta com aquele empreendedor da mesma forma, com o entrevistado da mesma forma que você se conecta estando junto. E ainda falando de conexão. Legal essa percepção. Como é que você faz um conteúdo para realmente se conectar com as pessoas? A gente estava falando até na prévia com o Edu também, em outro episódio, sobre isso. Formas do marketing e tudo mais. Mas também, né, a Maquideias, entendo que tem esse objetivo também de comunicar, e criar não só comunicação, mas conexão. Agora, não dá para fazer conexão um a um com os clientes, né, assim, apertar a mão. Quais as estratégias, ou como é que você acredita como é que a gente pode pensar em conteúdos que realmente conectem no mundo de hoje? Que a gente é bombardeado de conteúdo o tempo todo. É ouvir o seu cliente, né? Boa. Ouvir seu consumidor. Eu acho que a gente fala muito de comunicação pensando no que a gente vai falar. Aí comunicação é primeiro escutar. Boa. Né? Eu acho que passa por isso, assim. Legal. Comunicação é primeiro escutar. Gostei dessa. Vamos botar numa camiseta também. Ou numa caneca. Ô Ju, e como que a comunicação do futuro? Exercício de futurologia. Agora não tem certo e errado, hein? Vamos quebrar a caixa. Como é que a gente no futuro vai diferenciar essa autenticidade que você está falando, da conexão e etc., de uma simulação completamente criada por uma IA? Cara, complexo, né? Porque eu também não sei. Eu não sei também. Eu fiz uma pergunta aqui do tipo... eu acho que a gente vai ter que criar sistemas que vão nos avisar, sabe? Não sei. Porque o que eu tô pensando, né? Toda vez que a gente fala assim, a IA alucinou, a IA alucinou, a IA alucinou. O meu ponto que eu tenho questionado algumas vezes é o seguinte: quando que a gente vai começar a usar
essas alucinações para realmente falar, cara, peraí, eu acho que tem uma realidade aí. Eu gostei dessa alucinação. Gostei disso. Eu sei que tá errado, principalmente em comunicação, principalmente em criação de campanhas, em criação. Não tô falando de alucinação de fatos. Errar dados factuais é um erro. Exato, não é disso que eu tô falando. Tá. Eu tô falando, eu tô criando uma campanha de marketing e a IA alucinou. Viajou, mas peraí. Será que não dá pra tirar algo bom daí? Quantas campanhas de marketing do passado não vieram de uma alucinação de um publicitário genial? Uma alucinação humana. Boa, legal. Entendeu? Por isso que eu falei, como é que a gente vai diferenciar? Não é diferenciar no sentido de... Isso é IA. Não, isso aqui IA não... Peraí. Tem alguma coisa aqui. Né? Eu acho que as alucinações que a gente tanto combate hoje, para áreas criativas, elas vão ser ferramenta. Interessante. Para eu criar coisas novas a partir de uma perspectiva que eu jamais teria. Eu tenho isso muito, muito claro na minha mente. Vou ter que esperar uns anos para ver se eu estava certo ou não. Né? Falei, o podcast vai servir né? para eu saber o quanto eu fui bom de prever o futuro. Quanto você alucinou. Mas o que vocês acham disso? Cara, eu acho que assim, a gente vai ter uma hiperpersonalização da comunicação. Eu acredito muito de que a gente vai conseguir fazer campanhas que vão falar com o Léo e só. Caraca, mano. E mais ninguém. Você vai receber a comunicação para você e a Ju vai receber uma comunicação do mesmo produto, sei lá, caneca, que vai ser totalmente diferente. Para realmente tentar criar uma conexão baseado em tudo que a IA sabe sobre você. Todo o seu histórico, os lugares que você frequenta, que essa caneca é boa para tomar chopp e para ela vai ser boa para tomar chá. Não sei, entendeu? Nem sei se você toma chá, mas... Me contaram uma história esses dias que era uma pessoa que trabalha com copywriter e tal, e eu não sei exatamente o que ele vende, mas colocou lá o anúncio, não estava vendendo tão bem. Ele pegou a campanha, passou na IA para entender qual que é o ponto que não tá ajustado, sei lá o que. não tá conversando aqui, né? Essa palavra, tal, não sei o que, mudou lá o que precisava mudar com a ajuda da inteligência artificial, começou a vender muito mais. Isso. Que é essa tal da personalização, né? E que é até um pouco isso, assim, como que a gente vai se blindar para não sair gastando e comprando qualquer coisa, sabe? É exatamente isso que eu acredito. E aí cabe a nós ainda mais esse letramento para você entender que do outro lado é até um jogo injusto, né? Porque assim, você está recebendo aquilo, né, com o seu cérebro. Seu cérebro humano. E do outro lado tem uma IA que te conhece até melhor do que você mesmo. Ou até melhor do que o seu cônjuge, seu parceiro, sua parceira. E conhece mesmo, porque tem todo o teu histórico de navegador. A gente tá dando informação. Tem tudo que você pesquisou e perguntou pra ela. Você falou que tem pessoas que fazem terapia. Eu já troquei de cor aqui. Né? Você fala, meu histórico de... Pelo amor de Deus, não brinca com isso. Você falou que tem gente que faz terapia perguntando pra IA. Então, tem gente que pergunta e fala e conta coisas pra IA que não tem coragem de contar pra um amigo, nem pro parceiro em casa. Você tá fazendo terapia com a IA? Então, ela sabe mais sobre você do que qualquer outra pessoa do seu círculo. E olha que injusto. Essa IA, imagina que a gente comece a usar isso e isso pode, né, facilmente, tecnicamente já é possível. Tecnologicamente já é possível. Usar aquilo pra te convencer a comprar um produto. E aí? Como é que você se blinda? Como é que você entende bom, né? E toma... São reflexões... A gente vai sair comprando sem pensar duas vezes. Adoro. Como vai Provocações ser isso, para o próximo episódio também, muito né? Ficar bom, o gancho aqui pra gente voltar e poder rever e se a gente estava certo ou não, né? Muito bom mesmo. Ju, felizmente, papo bom passa rápido. Queria agradecer demais a você ter doado pra gente. O único recurso que a gente não tem como recuperar de volta, esse que é o tempo. Não gera né? tanto ainda, Então eu me sinto muito honrado quando alguém vem aqui. É um presente pra mim. Sempre aprendo muito. Eu falei pra você no início, sou seu fã. E saio daqui, pode ter certeza, mais fã ainda
Muito obrigado por ter estado aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, gente. Valeu, Adorei Ju. o papo, foi muito bom. E Boa. saímos daqui com várias provocações, várias reflexões para serem feitas. E você que ficou com a gente até o final já sabe, né, galera? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, interage com esse conteúdo. Toda vez que você engaja, você ajuda a gente a distribuir esse conteúdo para mais gente. E o nosso objetivo é esse, democratizar o acesso à informação de boa qualidade. Performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.